Nós estamos aqui hoje, vereadora Dona Fátima, porque nós falhamos. Nós falhamos. Professor André, é inadmissível que um esquema do tamanho da Brás Company, meu amigo Bruno, cresça, se estabeleça e tome conta de uma cidade, sendo bajulado nos círculos de poder, sendo idolatrado por quem deveria fiscalizar, sendo apoiado por quem deveria denunciá-lo, e nós, depois da pirâmide desabar, não tenhamos o bom senso de admitir que nós falhamos. Porque a Brás Company, eu costumo dizer que tinha pé de porco, orelha de porco, rabo de porco, mas Campina Grande tratava como se fosse um cordeirinho. Todas as instituições falharam. Falharam as instituições políticas e administrativas do município, porque, afinal de contas, Antônio Neto subiu nessa tribuna honrada de Félix Araújo como patrono e, durante 10 minutos, disse nada com coisa nenhuma, emendando discurso de coach com expressões em inglês, e foi aplaudido no fim, e saiu daqui como se tivesse feito um belíssimo discurso, quando não disse nada. Eu ouvi o discurso 2 vezes, porque eu não estava procurando as belezas irresistíveis do discurso de Antônio Neto, e eu já ouvi, Dona Fátima, vendedor do carnê do baú tem mais eloquência e mais capacidade. O grande problema é que ele falava o que as pessoas queriam ouvir. Ele convencia do que as pessoas já estavam convencidas. Falharam as instituições judiciais, sim. Falhou também o Ministério Público miseravelmente. A Justiça, inclusive, falhou agora, quando a bomba já estava estourando, e as primeiras ações que provocaram o Judiciário, Anderson, receberam como resposta que não havia elementos suficientes de janeiro para fevereiro para determinar um bloqueio, quando todo mundo estava vendo o que ia acontecer. Se as contas de Antônio Neto, de Fabrícia Farias e da Brás Company, Pimentel, tivessem sido bloqueadas nos primeiros pedidos, antes deles fugirem, como estão foragidos full time até agora, se depois fosse comprovado que eles eram inocentes, que nada de errado tinha, qual era o dano, Reu? Devolvia-se o dinheiro, desbloqueava-se as contas. Mas a Justiça disse que não havia elementos, Bruno. Não há elementos suficientes para determinar um bloqueio das contas. E aí o que foi que aconteceu? Houve tempo, vereadora Jô, para arrumar as malas, fugir e dar fim, raspar as contas e dar fim aos recursos dos cidadãos lesados que agora vão enfrentar tanta dificuldade para reaver. O Ministério Público, pelo amor de Deus, no dia da Operação Ralve, protocola às pressas um documento que evidentemente já estava pronto há muito tempo, porque não trouxe nada de novo no documento. Nada havia de novo no documento que o MP-PROCON, no dia 16 de fevereiro, às pressas, quando a Operação Ralve foi deflagrada, protocolou na Justiça para não perder mais tempo diante de uma bomba que estava estourando nacionalmente. Quem leu sabe que não havia nada de novo. No documento, inclusive, o MP-PROCON diz, Dona Fátima, havia indícios claros de um esquema de pirâmide. Ora, havia indícios claros de um esquema de pirâmide 6 meses atrás, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Aí você disse, não, mas nós vamos agora criticar o Ministério Público. A gente respeita o Ministério Público, é evidente. Eu estou criticando a imprensa da qual eu faço parte, que confundiu receber publicidade com colocar a cara para dar testemunho, quando a imprensa precisa fazer uma crítica sobre que nível de propaganda pode se aceitar. Hoje a gente sabe que não pode mais fazer propaganda de cigarro, por exemplo. Mas será que, se fosse permitido, era moralmente, eticamente e correto se fazer propaganda, por exemplo, de cigarro? Nós estamos criticando o poder público de Campina Grande, porque se deixou enganar por algo que, como eu disse, tinha toda a cara do mundo de falcatrua. E por que não pode criticar o Poder Judiciário? Criou-se no Brasil uma história de que decisão judicial se cumpre e não se questiona. Que balela é essa, Pimentel? Quem é inquestionável, se não somente Deus? Por que não se pode questionar decisões de juízes? Nós, sobretudo, que somos advogados,
Por que nós não podemos criticar decisões de juiz? Após eu fiz direito, foi para criticar a decisão de juiz mesmo. Senão, toda decisão eu não recorria, eu acatava. E a gente recorre, e a gente briga. E a gente vai para cima e a gente luta. As instituições de fiscalização e controle falharam miseravelmente. Miseravelmente. E aí, o que é que acontece? A gente dizia lá no debate da OAB. O cidadão, mesmo quem nunca discutiu teoria de Estado, ele faz a seguinte leitura. Nós nos convencionamos a acatar a existência de um Estado, de um aparato público, que nós financiamos, inclusive é caro de financiar, um aparato público que limita as nossas liberdades, porque a lei é uma convenção social, e aí todos nós concordamos de cumprir a lei, e em troca o que é que nós esperamos, Andrade? Proteção do Estado. Para que o homem, lobo do homem, não devore o homem. Os mais frágeis esperam a proteção do Estado. Eu elegi o Estado para isso, eu quero que o Estado me proteja. Aí o cidadão comum, como disse o professor Reu, vê um convencimento terrível. O pessoal quer celebridade dizendo, eu botei 1 milhão na Brascompra e estou tirando meu mundo de dinheiro todo mês, é seguro, é garantido, eu estou muito feliz, muito obrigado, Antônio. As pessoas vêm ali na tribuna da Câmara, no São João de Milhões, na Polícia Rodoviária Federal. Vê esse homem no Senado, falando sobre leis com os senadores. Vocês acham que o cidadão comum pensa o quê? Esse negócio é sério. Esse negócio é sério e eu posso confiar, porque o aparato público está legitimando, pelo amor de Deus. E aí, se o aparato público falhou, esse aparato público agora tem o dever de dar respostas. Dever. Como disse o professor Reu, Dona Fátima, são 2.100 ações até hoje. Cada juizado civil de Campina Grande tem mais de 500 ações, Pimentel. E aí você tem um juiz decidindo uma coisa de um jeito, outro juiz decidindo de outro jeito. O juiz, quando responde 10 ações, já tem 20 na caixa dele. Quando ele responde 20, já tem 50. Nós estamos, Anderson, caminhando para o impossível, para o insustentável. Nós nunca tivemos um golpe de tamanha dimensão numa cidade do porte de Campina Grande. Os impactos, professor Andrade, ainda virão. Então é preciso dar uma resposta. Não é possível que a burocracia de interpretação judicial complique ainda mais a vida desses cidadãos. Concordo inteiramente com o meu professor Felipe. Do ponto de vista criminal, é preciso que o processo siga toda a lerdeza do seu trâmite, porque ela é necessária. Agora, do ponto de vista civil, do ponto de vista do consumidor, é necessário, urgente, impreterível, que essas respostas sejam mais rápidas. Ora, quando a Justiça colocou sigilo no processo do MP-PROCON, fazia já 45 dias que esse processo estava lá e decidiu se colocar sigilo, e eu acho isso lamentável. Fazia mais de 20 dias que um pedido do Ministério Público estava pendente de resposta pela Justiça. 20 dias numa situação como essa, Anderson, é muito tempo. Então, para poder concluir, para que então nós estamos aqui? Porque nós precisamos sair daqui com alguma coisa de conclusiva. E a perspectiva do vereador Anderson era exatamente essa. E o que é que nós precisamos sair aqui de conclusivo? Reu já apontou o caminho. Nós precisamos, meus amigos, discutir com o Poder Judiciário que tipo de encaminhamento vai dar. Porque um pavor que existe hoje, Pimentel, é o seguinte, amanhã o juizado civil vai chegar a dizer assim, nós não temos condições de avaliar essa causa. Nós não temos condições de analisar essas demandas. E aí vai fazer o quê? Eu mando arquivar, eu vou concluir, eu mando arquivar, eu encaminho isso para a Justiça Comum. Nós precisamos discutir isso, porque está ficando impossível para os juízes. Nós precisamos discutir a questão das causas, sim, porque Reu definiu muito bem. Eu trago uma luz de esperança. Ontem, eu quase não acredito quando eu abro o PJE e vejo um processo em que o amigo Bruno e eu estamos atuando, de uma cliente que investiu mais de R$300 mil na Brascompany e conseguimos que a Justiça concedesse a gratuidade judicial, depois de demonstrar que não precisa se comprovar a miserabilidade daquele cliente. Exatamente, por isso que deve estar chovendo. É preciso olhar a realidade atual. A questão da gratuidade das custas, Pimentel, é um combinado de se analisar o tamanho das custas, o peso dessas custas
e o poder daquele cidadão, vereador Bruno, de arcar com essas custas no momento sem passar fome. Nós demonstramos, por exemplo, que alguém que teve, sim, 300 mil reais para colocar na Brás Company e que tirava aí um rendimento de 15 mil a 20 e tantos mil por mês da Brás Company, desde janeiro, perdeu esses 20 e tantos mil. Então, essa pessoa fez financiamentos, empréstimos, para poder botar o dinheiro na Brás Company, porque valia a pena. Agora ela tem que pagar os empréstimos, o salário diminuiu e essa pessoa simplesmente não tem mais dinheiro nenhum. Então, a gente precisa, como o Anderson tinha sugerido antes, formar um documento aqui. Como disse Anderson, se for preciso ir ao Tribunal de Justiça, a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Campina Grande está à disposição, nós vamos sim encampar essa luta, e é por isso, inclusive, que nós estamos aqui. E a gente, na condição de advogados, vocês, na condição de vereadores, só para concluir, eu estava pensando quando eu vinha para cá, a gente é um pouco Dom Quixote. A gente é um pouco Dom Quixote, porque nós sabemos a diversidade dessa luta, o quão difícil é essa luta. Mas vamos fazer o seguinte: se Dom Quixote lutou contra os moinhos de vento, a gente pode lutar contra as pirâmides. Obrigado.